levando em consideração já no desenvolvimento humano, então os esportes acabam sendo grandes aliados nesse sentido, né? Porque Demais. você tem que ter controle do seu próprio corpo em esportes individuais, tem aqueles que são coletivos, que você precisa desenvolver confiança, precisa até a questão de lealdade, posicionamento, se colocar no outro. Então, o esporte é um grande aliado nesse desenvolvimento. É sim, até porque quando você pratica esportes, você vai começar a ter um conhecimento, entendimento dos seus limites, né? E aí, quando se trata de esporte coletivo, como você falou, você vai entender os seus e o do outro também, que você precisa, né? Precisa. Bastante. Então, Eu, assim, é aquela coisa da força e sempre dos seus limites, sempre. Você precisa conhecer os seus limites, né? Para você conseguir fazer qualquer coisa. então, até algo que eu fiquei pensando bastante assim, porque assim, quando eu estava fazendo também a minha pesquisa, né? Afinal de contas, ninguém sabe de tudo, a gente sempre precisa dar aquela pincelada. E Sim. aí, vendo algumas afirmações que a gente acaba vendo pela internet, de estudos, até mesmo falando assim, não, as pessoas elas têm a tendência de arriscar mais por causa que acaba acreditando que vai ter mais sorte. E aí, eu queria já até contar um caso, né? Eu e minha mãe já tentamos abrir vários negócios juntos, desde água de coco até locadora. Lembra da locadora? Uhum. Era O muito bom pessoal, a época da locadora. né? Ir lá, escolher o filme no Escolher o catálogo. filme. Era a nossa Netflix na época. Era. E eu lembro que a gente tentou abrir algumas coisas, e uma das coisas que me marcou muito, que não deram certo, infelizmente, foi a questão da locadora, em que a minha mãe já tinha um posicionamento muito para frente, vamos, e eu com medo, falei assim, mãe, a gente não sabe onde a gente está se metendo, não vamos, não vamos, não vamos. A gente chegou a ter algumas brigas, assim, questão de negócio, nada para ir a mais do que isso, mas a gente acabou abrindo por imposição dela, porque eu era adolescente, tinha o quê? Acho que uns 16 anos, mas ela queria que eu estivesse junto, queria que eu participasse. Ela sempre chegou e falou assim, não, você é muito inteligente. Eu queria ser, eu confesso que eu gostaria de ser tudo que as pessoas dizem que eu sou, porque eu não consigo viver muitas vezes com isso. Mas a gente foi e não deu certo. E uma das coisas que me marcou muito foi eu não sabia aonde eu estava me metendo. Então, o que eu costumo dizer para o pessoal, tenha ciência de onde você está entrando. Por isso que o perfil, vou aproveitar aí no gancho, o perfil de investidor é muito importante. Porque o perfil ele vai falar, muitas vezes, até como que está que a gente chama de mindset, como está o seu mindset agora. Talvez agora que eu vou iniciar nos investimentos, poxa, eu não quero correr risco nenhum. E tá tudo certo, não tem problema. Pessoas de perfis diferentes, em momentos diferentes, com a mesma estratégia, vão seguir caminhos diferentes e vai chegar ao mesmo objetivo. Não tem problema. A única questão é você se autoconhecer. Eu conheço algumas pessoas que não têm um perfil de agressivo, investiram em coisas extremamente agressivas. Como eu disse, eu colocaria 4 pontos. Eu vou falar que tem um conservador, tem um moderado, tem um arrojado, e aí sim o agressivo, que o arrojado seria aquele cara que ele já quer se expor mais, e tem um cara que é agressivo, que ele quer ir para as cabeças e vamos embora. E tem gente que acaba investindo em coisas que não tem o perfil, não entende, e aí perde uma grana legal. Perde uma grana legal. E aí eu ficava pensando assim, por quê? Porque as pessoas, né, não acabam tomando o conhecimento. Porque eu entendo que educação financeira não resolve todos os problemas muitas vezes. Tem gente que chega para mim e fala assim, Bruno, como que você consegue olhar que tem dinheiro lá na conta e não gastar? E eu falo, como que você Tem que ter consegue? autocontrole, né? Autocontrole. E aí tem várias outras coisas que eu faço, eu acabei fazendo, assim, até... eu acho que espontaneamente eu não sei dizer que... a gente pode até falar depois, que é até pensar, fazer meditações, assim, no sentido assim, isso aqui não é mais dinheiro. Depois que eu transferi isso aqui para tal conta, tal aplicativo, isso aqui não é mais dinheiro.
E eu fico afirmando isso para mim várias vezes, né? Por isso que cada vez mais eu penso assim, ter o conhecimento da educação financeira te traz protagonismo para você avançar, para você se sentir confortável para fazer as coisas. Por isso que eu queria fazer essa menção dos 3 perfis aí de investidor. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente acabou trocando algumas mensagens antes aí, e eu acabei mencionando que o poker, um esporte mental aí, pouco conhecido entre os brasileiros, ele seria um bom aliado aí para a gente começar a trabalhar um pouco questões de emoções, porque o poker ele é um esporte, apesar de ser mental, tá ali junto com o xadrez, ele só tem uma eficácia muito boa como esporte mesmo quando tem dinheiro rolando, né? E aí vem um grande medo, né? Jogos de azar, meu Deus do céu. É jogo de inteligência, né? Como que você vê a questão do poker como uma estratégia para podermos trabalhar a respeito sobre nossas emoções? Olha, o poker eu vejo assim como um jogo de inteligência. Acho que se você não souber, nem entra, porque você vai perder. Você vai igual o xadrez. Xadrez eu nem me meto a jogar xadrez porque eu não sei. Eu não sei, já tentei aprender e não consigo. Meu filho de 7 anos sabe. Eita. Então, a gente tem que marcar umas partidinhas aí para jogar com o Arthur, então, mano. Arthur Tá sabe, difícil. um dia, né, a gente foi para a praia, o primo dele ensinou e ele voltou de lá jogando xadrez super bem. Eu falei, gente, eu já tentei várias vezes, não consegui. Então, assim, é um jogo de inteligência, é aquele tipo de inteligência para aquela coisa, né? Para uma determinada coisa. Quando você. E é estratégica, né? É estratégica. Tem estratégia, tem Quando... questão. Pode falar. Pode falar. Eu tava concordando que era um jogo realmente de estratégia. Então é de estratégia. Então, assim, você precisa realmente conhecer. Sim. Né? E com o dinheiro, com as nossas finanças, é a mesma coisa. Você tem que ter estratégia. Isso de você falar, o meu dinheiro está lá e eu não mexo nele porque é como se ele não fosse o meu dinheiro, é um tipo de estratégia. É um tipo de inteligência. Não, esse dinheiro está aqui, mas ele é destinado para essa coisa. Então, ele não é meu. Ele é para essa coisa. E é né? difícil. Então, é simples, não é fácil, mas é possível. Sim, é possível. É possível. Eu falo bastante do poker e porque no poker a gente tem muitas, como ele trabalha somente, ele só tem uma sua eficácia, na minha opinião, quando tá rolando dinheiro mesmo, porque enquanto não tá acontecendo, eu já fiz algumas partidas entre amigos e tudo mais, não tá valendo nada, vamos brincar. Não tem a mesma emoção. Não tem a mesma emoção, as pessoas não prestam atenção, fazem jogadas totalmente absurdas, você fala, meu Deus, o que é isso, cara? E aí perde muita graça. Depois que a gente faz aquela primeira rodada, vamos lá, é só brincadeira. Aí eu falei assim, vamos valer pelo menos alguma zoação? Aí a coisa fica séria. Fica mais interessante. E as atitudes das pessoas começam a mudar demais. Demais, as atitudes começam a mudar. Porque a gente tem uma área no cérebro que trabalha baseada na compensação, né? Verdade. Tem que ter uma compensação, e boa, né? Principalmente homem, né? O homem gosta muito disso, né? Tem que ser muito competitivo, tem que estar valendo alguma coisa. Eu me encontro com um amigo semanalmente para a gente praticar esporte, conversar, jogar uma bola. E vira e mexe, a gente tá. Quem chegar primeiro lá, fazer uns tiros, jogar um futebol, tem que estar valendo alguma coisa. É um ponto meu agora. Tem muito disso, né? Eu não vou dizer que mulher não tem